Estamos chegando aí no nosso horário, vamos convidar o nosso pessoal para o próximo encontro aqui, 50 dias copiando Jesus, o livro do Dizescope, esse ministério que tem abençoado muitas juventudes. Hoje, 42ª devocional, Libertos. Vamos convidar aqui o Ricardo e a Laís para dividir a tela com a gente, para abençoar o nosso pessoal. Estou aqui também convidando outros grupos, então compartilhe aí também com outras pessoas desse nosso encontro. Isabela, boa noite. Vamos aqui agora convidar Laís e Ricardo a passar aqui. Gente, a gente agradece sempre essa paciência aí, colaboração de vocês. Bacana isso. Esperar todos esses ajustes. Devocional. Opa, casal, tudo bem? Boa noite. Deixa eu colocar aqui, a temática de vocês hoje é limpos de coração, é isso? Liberto. Ah, tá vendo? Queria me trollar lá na reunião. Tá certo, devolvi. Libertos, libertos. Tá vendo, Laís? Você está cheio de piadinha hoje. Eu tô caindo na piada dos dois. Dois. Ricardo e Laís, Devocional 42. Libertos. Deixa eu ver se é isso. Isso. Gente, nós vamos iniciar aqui. Tivemos uma reunião muito abençoadora ainda há pouco, com a liderança dos pequenos grupos. A gente deseja boa noite aí para quem está chegando. Se for a sua primeira vez, estamos aí num propósito que iniciamos no dia 13 de março, trabalhando esse livro do Dizescope, 50 dias copiando Jesus, essa proposta de implementar o reino na nossa cidade, na nossa vida, na nossa família, sendo uma cópia relevante de Jesus para as pessoas, para que as pessoas possam nos olhar para nós e encontrar Jesus Cristo, que sejamos essa aí já vinculando com a temática da celebração do sábado, cartas vivas, cartas para o mundo. Então essa é a nossa proposta, a proposta da nossa juventude. E tivemos ainda há pouco uma reunião com a liderança dos pequenos grupos para alinharmos a nossa visão, essa visão de cuidado. Eu queria orar por vocês, né? Nós já estamos aqui no nosso horário. Deixa eu puxar aqui que eu consigo enxergar. Isso, e vocês, logo após a oração, já podem assumir, né? A Paula estava com a gente também, juntamente numa cela, já fazendo uma reação aí. Olha o PGM 5 aí, legal. Então, se você chegou aqui, seja muito bem-vindo. Estamos na 42ª devocional, de 50 devocionais. Começamos, assim que eu estava falando, né? Começamos no dia 13 de março e vamos aí, se não me falha a memória, até o 21 de maio nessa nossa proposta. Vamos orar e depois vocês podem assumir, tá bom? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite, por todo esse dia. Obrigado porque pudemos abençoar pessoas, estivemos com pessoas. Obrigado, Deus, pelo tempo e pela vocação, Deus, que o Senhor permitiu que tivéssemos. Obrigado pelo contato que tive com pessoas ali na tenda, gente carecendo da tua graça, da tua misericórdia. Visite cada uma delas. Gente aflita, gente que não sabe o que fazer, gente desempregada. Estamos aqui para clamar, para lembrar dessas pessoas que estão sofrendo. Sensibilize o nosso coração para que possamos fazer algo mais em prol dessas pessoas. Abençoe mais uma vez Ricardo e Laís, a liderança deles, a família que eles formam, Deus, e tudo aquilo que eles têm feito, que seja sempre para o crescimento da comunidade, das pessoas, ó Deus, da nossa juventude e glorificação do teu nome. Fala ao nosso coração sobre essa temática de liberdade, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Meu nome é Laís. O nome dele aí. Meu nome é Ricardo, quem não conhece. Nós somos casados, já estamos aí há 4 anos na PIB de Niterói. A gente ajuda aí no PGM, transmissão, algumas coisas aí. E é isso. A gente, primeiramente, gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar aqui mais uma vez
né, meditando na palavra do Senhor, que é tão preciosa para nossas vidas. Então, hoje a gente vai estar com a devocional, né, de número 42, como o pastor falou, que o título é Libertos. Essa devocional ela é baseada em 2 Coríntios, né, capítulo 3, versículo 17. Quem quiser abrir aí. E ela diz assim nessa passagem: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, essa passagem nos diz que onde o Espírito de Deus está, ali existe liberdade. Mas a gente sabe que ainda assim, né, existem muitas pessoas que não estão vivendo essa liberdade. Elas estão aprisionadas nos seus pecados, elas estão aprisionadas fisicamente em presídios, em delegacias, né? Inclusive, o autor dessa devocional, o Douglas Gonçalves, ele disse que ele assistiu um documentário aterrorizante, que ele viu que um jovem estava prestes a ser condenado a morrer numa cadeira elétrica. Isso fez o Douglas Gonçalves refletir sobre a morte, né? E ele fala que se a gente já parou, a gente nos leva a refletir se a gente já parou para pensar sobre isso, né? Ele diz que se a gente parar para pensar, todos nós estamos numa fila, com uma data marcada para morrer. A diferença é que a gente não sabe, né, quando é essa data, a gente não sabe quem é o próximo da fila. A gente muitas vezes nas festas de aniversário, né, as pessoas quando fazem aniversário, elas fazem festas, elas ganham presentes, elas comemoram, elas apagam as velas, mas o Douglas Gonçalves aqui diz que isso é apenas uma homenagem para enganar o nosso coração. Que acaba de saber que ela tem menos um ano de vida, que ela tem menos um ano no corredor da morte, aguardando para se assentar lá naquela cadeira elétrica e tomar o choque fatal, assim dizer. Então, a verdade, né, é que nós estamos presos no tempo, né? Nós estamos presos no nosso corpo que se deteriora dia após dia. E, além disso, nós também estamos presos na nossa natureza pecaminosa, né? Então, aquela frase que o próprio Paulo nos disse, né? Aquela passagem na Bíblia que o próprio Paulo diz em Romanos 7,15, que diz: porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quantas vezes decidimos que não faríamos mais determinada coisa e a gente acaba fazendo de novo? Quantas vezes, hein? Ou seja, Douglas Gonçalves aqui, ele diz que toda a humanidade está nessa prisão, onde todos aguardam a sua execução. Um dia em que a gente vai morrer, um dia em que todos nós aqui morreremos. Mas ele diz que existe um maravilhoso porém. E esse porém é que Deus amou o mundo. Porém, Deus amou essa gigantesca prisão, a ponto dele enviar o seu filho para viver nessa prisão com outros presos. E depois de uma vida depois desse filho viver uma vida perfeita, sem cometer sequer uma infração, sem sequer cometer um pecado, o único homem 100% inocente que pisou nessa terra, que fez toda a vontade do Criador e que deveria sentar na posição, no trono mais elevado da terra, em vez disso, ele se sentou nessa cadeira elétrica, onde nós deveríamos ter sentados. Ele sentou no nosso lugar. Então, em meu lugar e em seu lugar. Então, ele substituiu nós, que éramos condenados, e tomou o lugar da humanidade, né? Então, por isso, né, todos os nossos pecados, delitos, transgressões, crimes e pecados foram lançados sobre ele, né, sobre Cristo. De modo que não é mais necessário a gente experimentar o mesmo tipo de morte, né, essa morte eterna. Melhor que isso, além de ser morto, Cristo ele ressuscitou após 3 dias. E o próprio Cristo ele mesmo diz assim em Apocalipse 1,18: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Ou seja, Cristo morreu em nosso lugar naquela cruz, mas só que ele ressuscitou. E ele tem as chaves da morte e as chaves do inferno. Ele abriu as celas, né, que nos prendem. As grades foram destrancadas por Jesus.
Ou seja, hoje Cristo, ele nos deu a liberdade. Hoje nós estamos livres. Eu não sei aí o que pode estar prendendo vocês. Não sei se algumas pessoas aí são presas pela depressão, outros estão presos pela ansiedade, outros estão presos pela pornografia, outros estão presos pela bebida ou qualquer outra coisa. Mas eu só sei de uma coisa, que Jesus esteve morto e voltou à vida e foi executado em nosso lugar. Ou seja, ele nos deu a liberdade, né? O véu se rasgou e hoje nós temos livre acesso a ele. Basta que a gente creia, né, no nome de Jesus e ele diz que a gente será salvo. Então, para a gente sair dessa prisão, basta que a gente se livre, né, dessa religião que diz que a gente tem que fazer tudo certinho, que a gente tem que fazer uma boa obra, né? Às vezes, todas as religiões do mundo, elas pregam que a gente tem que... pregam um ritual para a gente conquistar a vida eterna. Seja através de boas obras, seja sendo bonzinho, seja fazendo algum ritual direitinho, né? Todas as religiões pregam isso, mas o verdadeiro cristianismo, ele não prega isso. Ele não é uma lista de regras que vão ser obedecidas e no final a gente vai alcançar a salvação porque nós seguimos essa lista de regras. Não, não há nada que a gente faça que acrescente 1% na nossa salvação. Aquilo que tinha que ser feito, Cristo já fez em nosso lugar. E só Ele poderia fazer. Então, basta que nós, né, eu, Ricardo, pastor e todos que estão nessa live, possamos crer nisso, né? Que Cristo morreu e deu a vida por nós, para que a nossa dívida de pecados fosse paga. Então, quando a gente crê nisso, simplesmente crer, não é fazer nada, é crer nisso que ele fala que ele é, né? Quando a gente crê nisso, a gente recebe a salvação, a gente recebe a vida eterna. E as boas obras, elas são consequência dessa fé, né? Dessa gratidão. A partir do momento que a gente crê que Cristo deu a vida dele por nós, o nosso coração se enche de tamanha gratidão que a gente se sente no dever de retribuir aquele amor tão grande que ele teve por nós. Então, que a gente possa entender isso, que a maior prova de amor que alguém fez por você não foi o seu namorado, não foi o seu marido, não foi o seu pai, não foi a sua mãe. A maior prova de amor que alguém fez por você foi Cristo. Ele deu a própria vida dele para que você tivesse a vida eterna. Então, para que você desfrute dessa vida eterna, basta que você creia para desfrutar dessa liberdade que ele te deu. O livro, o autor, né, ele traz uma analogia do pecado, quando a gente está preso no pecado e quando a gente está preso fisicamente numa cela, né, num cárcere, né? E aí ele vai tratando esse ponto. E aí ele diz que muitas das vezes a gente está preocupado em agradar o carcereiro para que a gente possa sair. Muitas das vezes a gente está querendo dar um jeito nos nossos pecados, dar um jeito, escondê-los, né, vamos dizer assim, para que a gente possa se livrar deles, né, no bom sentido, num sentido não muito bom, né, vamos dizer assim. E aí, só que às vezes a gente fica nesse vício de esconder pecados e a gente fica, né, sacudindo lá a prisão, querendo sair, sacudindo a cela, mas isso a gente sabe que isso não vai acontecer, porque quem nos liberta mesmo é Cristo. E nós devemos entender de uma vez por todas, né, como a Laís falou, né, que o preço já foi pago. E Cristo, ele morreu em nosso lugar. E assim a gente precisa entender isso, para que assim a cela ela vai se abrir, né? Nós vamos ser livres dos nossos pecados. O carcereiro ele não vai se opor, né? E a gente vai sair tranquilamente para junto do Senhor. E muitas das vezes a gente fica com medo também, né? De sair da prisão e ficar do lado e assim, cometer os mesmos erros lá fora, né? Vamos dizer assim, quando a gente acaba de sair do cárcere. E aí, só que isso já foi pensado por Deus, porque ele já tem uma boa notícia que isso já foi pensado por Deus.
como é isso, né? Isso é através da nossa maneira de viver, da nossa renovação da nossa mente. Porque quando a gente age errado, nós falhamos, mas Deus ele criou as reuniões, as, o culto, os pequenos grupos, para que assim a gente pudesse ser reprogramado e assim a gente entender que estamos livres. Então, o desafio é a gente aprender a viver como uma pessoa livre. Ele deu o exemplo de uma pessoa que nasceu num campo de concentração, lá no país asiático. E aí o avô dele se rebelou contra o governo e ele foi preso. Depois o pai, aí o pai desse rapaz nasceu na prisão, ele também nasceu na prisão. E ele não tinha noção de como era o mundo lá fora. Ele não sabia nem se que a Terra era redonda, né? E aí, certo tempo, uma outra pessoa foi presa. E aí começou a contar para ele, né, como era o mundo lá fora, né? E aí ele ficou muito surpreso, né? E aí essa liberdade começou a ser plantada no coração dele, né? De como era o mundo lá fora, de como era ser livre, né? Porque ele vivia preso, né? E aí, um belo dia, eles fizeram um plano de fuga e eles conseguiram fugir, né? Um deles conseguiram fugir, esse que nasceu na prisão. E aí, vocês acham que ele, quando ele conseguiu fugir, ele já conseguiu estar com a mente, é, se comportar como uma pessoa de fato livre? Não. Ele estava com a mente toda o quê? Voltada à prisão, né? Então ele estava ainda com a mente presa, ele precisava renovar a mente dele. Então assim é a gente também, nós precisamos renovar a nossa mente. Muitas das vezes a nossa mente fica presa nos vícios, como a Laís falou, e nós precisamos renovar isso. Isso vai ficar, devemos deixar isso para trás. E lá diz que ele conseguiu se livrar desse problema que ele teve, né? Da mente dele está muito presa ainda ao passado, né? Foi uma luta que ele teve que construir, é, ele teve que fazer várias consultas e tudo mais para que ele pudesse ser liberto disso. E a palavra de Deus diz que lá em João 8,36 diz o quê? Portanto, o quê? Se o Filho Sim. de Deus vos libertar, nós seremos o quê? De fato, nós seremos de fato livres. Então, nós precisamos entender isso, que quando a gente está preso, nós precisamos encontrar Jesus, porque Jesus que nos liberta dos nossos pecados, né? Nos liberta das nossas angústias. Então, como toda a humanidade, né, nós crescemos, nós nascemos já presos nos nossos pecados. E nós, assim como os nossos pais, os nossos avós, eles também ficaram encarcerados, eles também estão encarcerados, eles também são pecadores. Mas nós descobrimos o quê? Que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, né? Perfeito, e que é sem transgressão, e que ele nunca pecou, e que ele sentou no nosso lugar, como a Laís falou, ele sentou no nosso lugar lá no presídio, lá na cruz, e ele pagou pelos nossos pecados lá. Então ele foi condenado, né, no nosso lugar. Ele morreu, de fato, mas ele voltou à vida, né, consigo, trazendo as chaves da prisão. Então ele tem as chaves da prisão, as chaves que nos libertam. Então quando nós cremos em Cristo,
as portas, né, foram abertas. É como a gente tem livre acesso ao Pai, né? Quando o véu se rasgou, nós passamos a se conectar diretamente ao Senhor. E é assim, dessa forma. Agora, Cristo, ele abriu as chaves. Ele foi lá no cárcere e abriu as chaves, abriu a porta com as chaves que ele tem. E assim nós estamos livres. E precisamos aprender a viver como livre, né? E pronto para toda boa obra que o Senhor tem para nós, para que possamos praticá-las, né? Vivê-las, né? No nosso dia a dia. Uma frase que eu li hoje, que eu achei interessante, até compartilhei no meu Instagram, de John MacArthur, diz assim: tudo o que a morte pode fazer a um crente é entregá-lo a Jesus. E isso é verdade, né? Para quem está em Cristo, não existe morte, e sim uma passagem para a vida eterna com Cristo. Então, que a gente possa manter isso vivo no nosso coração, né? Às vezes a gente fica vendo muita notícia ruim na televisão, tendo tantas notícias ruins. Às vezes a gente acaba se esquecendo disso, a gente acaba desanimando, mas a gente tem que ter convicção disso, né? Que a morte para a gente é uma coisa boa, né? A Bíblia até diz, morrer é lucro, onde a gente vai para um lugar muito melhor do que viver aqui. Então, que a gente possa manter isso vivo nos nossos corações, nas nossas mentes, trazendo sempre a memória de que Cristo está vivo e vive para sempre, e já preparou um lugar para nós. Amém? Amém, casal. Muito obrigado aí. Eu quero agradecê-los. Deixa eu só ajustar aqui. Quero agradecê-los aí por mais uma vez terem acolhido o convite. Muito bom ver a reação do pessoal aqui. Gostei desse destaque, né? A gente precisa aprender, né, a viver como libertos, livres. Fomos já libertados, né, pelo Senhor. E me faz lembrar aqui de alguém, da carta de Paulo, né, escrevendo à igreja da Galácia, onde Paulo então faz essa observação. Gálatas 3:1, ele diz: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ou seja, gente, vocês adquiriram a liberdade e agora estão virando as costas e estão aderindo à lei como objeto de salvação, como caminho para a salvação? Não. Então, o ser humano tem essa facilidade de acolher no seu dia a dia o caminho que aprisiona, porque ele tem em sua própria essência o pecado. Mas, contrariamente à nossa natureza, precisamos optar pela liberdade, que tem, então, toda essa verdade que nós encontramos em Jesus Cristo. Deixa eu tentar aqui fazer um convite. Ultimamente eu não tenho conseguido, não sei o que o Instagram tem preparado para nós. Vou tentar convidar uma pessoa aqui para orar com a gente. Vamos ver. Eu acho que o convite não chega. Ah, tá. Chegou. Dividimos a terceira telinha aqui. Olha aí! Mas, pastor, boa noite. Mas aí eles caíram? Não apareceu ainda não. Não! Caíram? Ué, para mim só tá nós dois. Não, eles estão aqui. E talvez foi o jeito que eu convidei dessa forma, dessa vez. Oxente, você quer fechar e voltar? É melhor, né? Vai que aí vai aparecer os três. Tá bom, peraí. Me ajuda aqui, Pepe, rapidinho. Fecha aqui pra mim. Ai, Surpresa. É sempre surpresa. Vamos lá. Vamos lá, Márcia. Agora vai, hein? Mas muito bom, gente. Muito obrigado aí por ter
trazido essa mensagem, 42ª devocional. Nós estamos aí caminhando para o nosso final, né? Depois de tantos encontros, que isso possa ficar guardado no nosso coração. Eu acho que a Márcia não conseguiu conectar. Uma pena. Vou tentar daquela maneira então, Márcia, que aí eles vão estar aqui. Vocês conseguiram ver a Márcia? Quando Não, ela dividiu a tela aqui? não. Oxe, esse jeito é diferente, rapaz. Tá sendo convidada aí, pelo menos apareceu aqui. Ah, visualizar. Beleza. Hã? Um bug no Instagram. Vê se foi agora. Não, não apareceu. Pronto. Mas eu tô aqui, mas cadê eles? Tá ótimo, vamos fazer o seguinte. Mas eles estão. Ricardo, você tá me ouvindo? Tô ouvindo você. Tá me vendo? Tô. Mas a Márcia não. Eu não escuto nenhum dos dois. Então tá bom, então vamos fazer o seguinte. Vou tentar mediar aqui. A gente faz um momento agora de oração, Márcia, você ora, Isso. tá? E aí depois eu vou tentando até a gente conseguir finalizar aqui tranquilamente, tá bom? Ai, mas deixa eu falar, esse casal Claro. realmente é incrível, né? Muito, muito, muito querida a Laís, o Ricardo. Então, assim, é um prazer mesmo orar por eles e por toda a juventude. Então, vamos orar, né? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito te agradecemos por mais esse dia, por essa oportunidade, Senhor. O Senhor sabe exatamente como o Senhor quer que aconteçam todas as coisas e agora estamos aqui, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe muito, muito a vida da Laís, do Ricardo, esse casal por completo, Senhor, que estão sempre ajudando, estão sempre felizes na sua obra, Senhor. Senhor, nós também estamos agradecidos porque em nós não há nenhum poder, Senhor, sequer para que possamos ser salvos, Senhor. E isso, Senhor, faz de nós completamente dependentes de Ti, ó Deus. Senhor, como é bom isso! Arranca todo esse peso das nossas costas, Senhor, porque o que poderíamos fazer, Senhor, para carregar todos esses pecados, para se livrar de todos eles? Então, Senhor, nós agradecemos a Ti pela Sua morte na cruz, onde o Senhor levou todos aqueles nossos pecados do passado, do presente, do futuro. E assim, Senhor, nos deu a oportunidade de chegarmos até Seu Pai. Ó Senhor, obrigada por mais essa live. Guarda todos da juventude, abençoa o pastor Edmara, toda a liderança da nossa igreja, toda a igreja espalhada pelo mundo, Senhor. E, Senhor, em nome de Jesus, eu creio que cada dia mais nós estamos livres, Senhor, desse momento difícil que estamos passando. E é através das suas bênçãos, da sua mão poderosa. Assim que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Márcia, muito obrigado, tá? Manda um abração aí pro querido pastor. Marcelo. Valeu bom, de muito verdade. Sim. Abraço também na Fernanda e na Marcelinha. Gente, Sim, nós sim. vamos encerrar a nossa live de hoje. Muito obrigado aí pela participação. Sábado nós precisamos estar juntos. De verdade, gente. Faça inscrição, bora participar. Eu respondi aqui agora para um jornal, uma entrevista sobre juventude, aí perguntando sobre a nossa juventude, eu pude falar o quão difícil é para nós não podermos estar nos nossos acampamentos, do Classe A, do Sou Jovem, ou no Retiro, ou no Luau, ou na quadra semanalmente, no racha, ou no basquete. Então a gente precisa aproveitar a oportunidade. A oração de Márcia suscitou isso em mim. Nós estamos caminhando aí, né, para termos dias melhores e voltarmos a nos encontrar com mais frequência e com mais tranquilidade na questão sanitária também. Deus abençoe todos vocês. Uma ótima noite e amanhã estamos juntos aqui. Valeu, pessoal. Amém. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.